Acho que o pessoal deve ter entrado no link errado. Deixa eu ver aqui rapidinho, porque não tem ninguém nesse link. Só tem 18 pessoas normalmente, já teria até a nossa equipe, não está aqui. Deixa eu mandar o link no grupo. Se a nossa equipe já for entrando, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, porque assim eu consigo passar vocês para co-host. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu tô sentindo que a minha internet está meio devagar. Eu estou ouvindo perfeitamente. Te ouço bem também. Tá bom, obrigada. Paulo, eu não sei se tu tem acesso ao link agora. Se puder botar no grupo para ver, para pedir para eles entrarem nesse link, porque eu tô achando que eles entraram no link da CIV. E a minha internet, meu WhatsApp não está carregando. Muito obrigada, eu tô tentando aqui também. Meu. Tainá, eu só consigo mandar no grupo por e-mail. Eu não estou no grupo do WhatsApp. Tá bom, eu tô tentando botar aqui agora. Ele entrou aqui finalmente. O link está certo. Isso. Obrigada, Paulo. Eu botei no grupo do WhatsApp também. Ok. Eu vou dar uns minutinhos, o pessoal entrando. A gente só está com 25 participantes, para esperar o pessoal ir entrando. A Vivi está aqui. Da medicação.
Pessoal que está entrando agora, por favor, vai preenchendo o link da lista de presença. Vou botar no chat também, tô vendo que tem pessoas pedindo aqui no chat. Tô vendo que tem mais pessoas entrando agora. E, Katrina, por favor, preencha o link da lista de presença que eu botei no chat, ou pode apontar seu celular para o QR Code aqui na tela. A gente não consegue contabilizar a sua presença se você botar o seu nome no chat do Zoom, tá bom? Obrigada. Tem pessoas entrando agora, então desculpem o atraso, mas vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, porque eu tô vendo que tem bastante gente entrando. Já entraram 10 pessoas. Boa tarde. Pessoal da nossa equipe, eu vou pedir para aqueles que estão chegando agora, para, por favor, levantarem a mão, para eu fazer vocês como co-host. Obrigada. Bom, vou dar mais um minutinho, a gente vai dar início, então, à sessão. Novamente, eu peço que aqueles que são da nossa equipe para levantarem a mão para fazer vocês como co-host. Bom, vamos iniciar a sessão, então. A agenda de hoje, a gente vai falar sobre o PDSA. Vamos ter uma atividade da moeda, que vai ser bem divertido, por isso que o Fernando até pediu para vocês trazerem moedas de tamanho diferente para a sessão de hoje. Vai ser uma atividade bem interativa, eu acho que vocês vão gostar. Depois, vamos ter um debriefing do PDSA, vamos falar um pouquinho mais sobre como rodar PDSA, e a gente vai explicar o que significa essa sigla que a gente tanto fala. A gente entende que muitos de vocês não sabem o que a sigla significa ainda, mas vocês vão aprender hoje, e vocês vão usar o PDSA para a vida, tenho certeza. Vamos também ter exemplos práticos com o Socorrão e o Sírio, e momento de reflexão, de perguntas e respostas. Sendo assim, eu vou passar a bola agora para o Fernando. Fernando, é contigo. Obrigado, Tainá. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho
do famigerado e do glorioso PDSA. Vocês que vão fazer a escolha, hein? Se vai virar um terror ou um sucesso. Vocês estão me ouvindo bem? Só valida, dá um joinha se estiver ouvindo bem. Sim, Sim. Eu acho que esse momento é muito importante da colaborativa, porque vocês estão numa fase em que vocês já cumpriram e percorreram uma série de passos da colaborativa e conseguiram agora ter um bom substrato para pensar em melhorias, para pensar em mudanças. Então, vocês já estão lá com o quadro, já conseguiram problematizar, enxergar as dores principais, estão conectando com as equipes. E, Tané, só deixa eu perguntar, eu que estou passando ou você que está passando? Acho que você, né? eu que vou estar passando, então pode pedir para eu passar. Ok. E esse é o momento em que vocês vão começar a ter nas mãos problemas para resolver, ou oportunidades de melhoria. É esse o termo que a gente usa com mais frequência. Toda vez que a gente olha para uma situação e a gente fala, olha, estamos encontrando barreiras para a gente ser feliz no trabalho. Nós estamos começando a enxergar que tem pontos a serem melhorados na organização que a gente trabalha, no jeito que a nossa equipe se comporta. E aí que vem o próximo passo. Ok, se a gente quer melhorar, a gente tem que realizar uma mudança. Porque se a gente continuar do mesmo jeito, nada vai mudar. É insanidade continuar repetindo do mesmo jeito as coisas e esperar que as coisas mudem, esperar mudanças. Então, a gente vai ter que mudar. Mas para mudar, não necessariamente uma mudança pode gerar uma melhoria. A gente pode piorar. A gente pode tentar mudar o jeito e não ter o sucesso que a gente queria. Então, aqui, estamos exatamente nesse ponto, né? Toda vez que a gente quer fazer um pequeno projeto de melhoria, vocês vão fazer várias mudanças, querendo atingir a felicidade no trabalho, a percepção de que vocês estão mais seguros, mais felizes, e todos os benefícios que a colaborativa pode trazer. Então, vocês vão pensar em identificar e quantificar o problema, vão definir objetivos, e uma vez que e essa é a primeira pergunta do modelo de melhoria, o que estamos tentando realizar? Para estar claro para todo mundo, para os grupos de trabalho que vocês estão montando, o que eles precisam melhorar. Depois, vocês vão identificar os processos que estão gerando o problema, analisar as causas e começar a pensar em ideias de mudanças. Essas ideias vão responder exatamente à terceira pergunta do modelo de melhoria. Que mudanças que a gente pode fazer que vão resultar em melhoria? Mas na hora da gente falar assim, olha, eu tenho uma ideia ótima, vamos aplicar? Vocês vão falar não. Nós vamos testar. E vamos falar exatamente do ciclo, o motor da mudança do modelo de melhoria, que é o PDSA. Testar ideias de mudança com um método científico. E isso é a ferramenta que nós vamos treinar extensamente hoje. Vamos brincar, vamos ver exemplos já realizados, e a gente vai poder brincar com essa ferramenta, que é muito simples, mas é muito potente. Mas eu aviso, por que eu brinquei que pode ser o famigerado PDSA ou o glorioso PDSA? Porque ele vai mexer com o nosso modelo mental. Tem uma partezinha de rodar um PDSA que ele mexe com o nosso modelo mental. E isso pode ser estranho para a gente. Então, não se assustem se vocês sentirem alguma dificuldade logo de início a entender ou principalmente a praticar as brincadeiras aqui, porque ele mexe com o nosso modelo mental. Em geral, o brasileiro, a maioria da população em geral, ela pensa uma ideia e ela já quer executar. E não tem, necessariamente, uma verdade nisso, porque eu não tenho certeza da minha ideia se ela vai dar certo. Mas quando a gente simplesmente vai lá e aplica, e vamos fazer, gente, vamos fazer. Normalmente, ou a gente se machuca ou machuca os outros, ou todos nós nos machucamos. O que eu quero dizer com machucar? A gente se desgasta, a gente se frustra. Quando a gente faz em larga escala, faz para todo mundo. Agora é assim na enfermaria, é assim que a gente vai trabalhar. É uma larga escala, já é uma grande escala isso. E se der errado, já parou para pensar? Vai dar errado em grande escala. Então, a primeira conversa que a gente tem que ter aqui é saber testar em pequena escala. E entender que é um teste, não é uma implementação, não é uma ordem. O próximo, Tainá. Então, o modelo tradicional é esse que eu estava comentando. Imagina que vocês estão reclamando que vocês não estão felizes no trabalho, que tem coisa para melhorar, que tem categorias que estão mais desguarnecidas, a gente já viu os dados,
e vocês vão se queixar para a liderança. Aí a liderança, esse é o modelo tradicional, a liderança pega para ela e fala, olha, a gente tem que mudar, né? E a gente já vamos entrar no que significa a sigla, mas vocês vão lá para o modelo tradicional e pedem para o chefe, olha, não está bom aqui. O chefe veste a camisa e fala, vamos resolver. E ele vai lá para a sala de reunião, começa a pensar numa solução e não está pisando, o chefe não está vivendo no seu mundo real, que é onde acontecem as barreiras para você ser feliz. Próximo, Tainá. E ele faz isso. Ele fica lá na sala de reunião, chama os experts, os consultores, e projeta, e depois ele vem com um manual, uma ideia muito boa, e ele implementa. Aí ele dá um decreto para vocês. Agora vai ser assim, porque nós bolamos a solução para vocês serem felizes. Próximo. E aí normalmente aparece uma dessas, né? O manual de treinamento, o manual de boas condutas, o manual da cultura da organização, que ninguém lê, ou que uma parte pequena, ou se leu, não aplica na prática, porque muitas ideias ali não estão batendo com a vida real. O próximo. Pode continuar. O mundo real, o mais legal que a gente tenta aplicar usando o modelo de melhoria é, ok, temos uma ideia, temos algo para ser feito, mas vocês problematizaram, vocês enxergaram os problemas. Então, vocês vão buscar soluções aí no cenário de vocês, na linha de frente, na vida real. E a gente sempre pede para não sair fazendo. Pense numa ideia, teste em pequena escala, corrija, modifique aquela ideia, adapte e vá fazendo pequenos ciclos de teste e modifique, ao ponto de você estar testando mudanças na sua realidade, e quando elas ficarem boas, interessantes, vocês vão ampliar a escala, vão testar em cenários diferentes, e aí, quando estiver muito maduro, depois de vários ciclos de teste, você vai chegar para o chefe e falar, olha, nós desenvolvemos tais soluções, está aqui os testes, está aqui a evidência de que funcionou, e a gente gostaria do seu suporte para aprovar e a gente começar a trabalhar dessa maneira. E, normalmente, com toda essa evidência gerada, normalmente a liderança, que sabe o seu papel de dar suporte às equipes, ela vai aprovar e vai até contribuir com algumas adaptações, eventualmente, da realidade da instituição, da política da instituição. Mas o conhecimento que foi gerado na linha de frente, ele é muito mais orgânico e ele é muito mais real, e tem muito mais chance de dar certo, porque vocês já testaram exatamente onde ele vai ser aplicado, na linha de frente. O próximo. E aí você vai implementar. Então, o que é o ciclo de aprendizagem científico, usando o PDSA? Primeiro, a sigla é Plan, Do, Study, Act. Então, se a gente traduzir para português, vai mudar muito pouco as siglas, só uma delas que mudaria, né? Você vai planejar o que você quer mudar, você vai fazer, o do é fazer, e você vai estudar, e depois de estudar, você vai agir. Então, no planejamento, você vai planejar o seu teste. Então, uma ideia de mudança, um teste, uma ideia. É muito pequeno, gente, por isso tem que ser rápido, simples, você não tem que pedir grandes recursos, você não tem que mandar para a gráfica um formulário novo, um quadro chique novo. Vocês já fizeram várias versões, já estão engajados aí em montar o quadro na unidade de vocês. Ninguém recomendou que vocês mandassem para a gráfica um quadro chique, caro, que vai demorar 2 meses para fazer. E a gente falou, vai fazendo modelos. Planeje o teste que você vai fazer e pense o que você espera que vai acontecer. E planeje as atividades que você tem que executar para realizar esse teste. Quando você planeja isso aqui já é um pouco contra-intuitivo do nosso jeito de funcionar. Normalmente a gente tem uma ideia, às vezes debate com a equipe e já sai fazendo. Aqui nós vamos ter uma ideia, discutir com a equipe e vamos planejar um teste em pequena escala com a menor escala possível. Então, se refere a alguma forma de cuidar do paciente, é com um paciente, uma equipe de saúde em um período, ou em um atendimento. Se for uma reunião, um formato novo de reunião, é com uma reunião, uma pequena equipe naquele momento. E vocês já vão rodar o ciclo completo nessa escala. Uma vez que você planejou as tarefas, as ideias, quais as dúvidas que você gostaria de responder com esse teste, você vai fazer. E fazer é muito simples, é executar exatamente o que você planejou.
A gente vai entrar com mais profundidade, e essa é a primeira camada de aprendizagem que a gente está oferecendo para vocês. No Do, você vai testar, você vai realizar o seu teste. Então, se eu planejei marcar uma reunião às 7 da manhã com os colaboradores A, B, C e D, você vai fazer exatamente isso naquele dia, aquela reunião às 7 da manhã com A, B, C, D. Faz o teste e descreva muito brevemente o que aconteceu. E se você pensou em medir algumas coisas para enxergar como se comportou o seu teste, você vai medir exatamente quando você executar, você vai fazer as medições. Isso não se trata de indicadores da colaborativa. Se trata de pequenas medidas daquele teste para ver o que aconteceu na prática. Por exemplo, eu falei aqui da reunião, quanto tempo durou a reunião? Quantas vezes algum membro da reunião falou alguma coisa que distraiu o foco, que não pertence, que não era pertinente ao tema da reunião? Quantas vezes houve atritos na reunião? São medidas, pequenas medidas temporárias para aquele teste. Você fez aquilo, descreveu brevemente, e aí você vai passar a estudar. Ou seja, se você fez algumas medições, se você olhou, descreveu qualitativamente como aconteceu o seu teste, nesse momento, quem está conduzindo o ciclo de PDSA vai analisar os dados que existem, tanto os qualitativos, como uma descrição de como é que foi o teste, e vai analisar os dados, os indicadores que vocês mediram. E você vai pensar assim, o que nós aprendemos com isso? E aí sim, no ACT, no momento da decisão, do agir, você vai tomar uma decisão. O teste deu certo, a gente aprendeu que foi muito boa, a ideia foi excelente e mostrou que foi ótima na prática. Quer dizer que a minha decisão qual é? Eu vou testar em maior escala. Eu vou seguir adiante. Não, foi um desastre, não deu nada certo. Tudo o que a gente achou que ia acontecer, não aconteceu, e muitos resultados ruins. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão. Olha, foi tão ruim que isso aqui é até perigoso, pode causar danos à equipe. Então, eu vou abandonar essa ideia. É desastrosa. E tem um intermediário que eu vou pensar, olha, apareceram defeitos e eu não vou condenar a ideia. Eu vi que esses defeitos precisam ser corrigidos. Eu vou adaptar e rodar um novo ciclo com essas correções, para que a gente aumente a chance do teste rodar com perfeição, e essa ideia foi aprimorada. Guardem essa primeira explanação que eu fiz aqui, porque a gente vai relembrar dela várias vezes. O próximo. Então, 3 pontos-chave sobre a experimentação. Experimentar não se trata de implementar soluções, eu já falei isso, né? Ninguém vai ter mais uma ideia e vai dar um decreto que é para fazer. Nem pedir para o chefe fazer isso, nem nós vamos tratar a gente mesmo, tomarmos esse tipo de medida na nossa equipe. Nós vamos se propor. Que ideia legal, vamos testar? Então, o caminho para atingir o objetivo não é linear, ele é por múltiplos testes. E os testes eu já comentei que podem dar errado, podem apresentar defeitos. O erro na predição é uma surpresa, mas é uma parte importante de como a experimentação ajuda você a aprender melhor. Se fosse para toda ideia dar certo, se a gente fizesse 100 ideias e todas elas dessem certo, a gente ia falar, para que eu vou fazer PDSA? Tudo que eu penso dá certo, não preciso nem testar mais, é só implementar. Mas não é assim que a vida acontece. Então, é bom quando a gente se surpreende com uma falha do teste, com um defeito, porque isso me permitiu evitar danos, me permitiu aprender mais rápido, porque eu fiz um teste pequenininho, rápido, simples, e isso não gerou um desgaste, uma energia tamanha, de eu ficar explicando para toda a equipe, todas as equipes, de todos os turnos. Eu economizei energia. Então, vamos lá. Se o resultado confirmar a hipótese, você fez uma medição, você confirmou o que você já achava. Mas se o resultado é contrário, você fez uma descoberta, e isso gera aprendizado. E quando a gente faz experimentos rápidos e frequentes, a gente vai aprendendo a cada vez mais rodar PDCA mais ágeis, rápidos, e isso gera uma velocidade de aprendizagem mais rápida. E com essa sequência de aprendizado, somando-se o aprendizado de vários testes, eu aprendo rapidamente e vou ampliando a escala com mais facilidade e com maior grau de convicção. O próximo. Pode seguir. Os experimentos pequenos e rápidos aceleram a aquisição do conhecimento, mas nunca vai ser linear. Existe uma trajetória nessa zona cinzenta que vai gerar o aprendizado ideal.
o aprendizado desejado para chegar na situação desejada. Vamos lá, o próximo. O próximo, por favor. E aqui que eu tinha comentado. Quando a gente começa a fazer ciclos de PDCA, a gente tem uma ideia em que a gente não tem um grau baixo de convicção de que vai fazer uma melhoria, vai gerar uma melhoria, porque eu nunca fiz isso na prática, é uma ideia nova. Então, mesmo quando eu pego uma ideia de outro hospital, eu não tenho certeza se no meu contexto vai funcionar. Então, a gente sempre está entendendo que o grau de convicção é baixo. E a gente vai fazer a jornada de PDCAs e eles vão aumentando ou diminuindo o grau de convicção. Pode ser que a minha predição era muito boa, eu vi que foi catastrófico e eu decidi abandonar. Então, o meu grau de convicção agora é consolidado que não vai funcionar. É baixo, voltou para baixo. Mas aqui nos testes eu vi coisas boas e coisas ruins, então eu tenho que adaptar. E isso pode aumentar gradativamente, se não deu completamente certo. Eu não vou falar que meu grau de convicção é alto, mas ele é promissor. Então eu preciso adaptar para aumentar minha chance de dar certo. E quando começa a dar certo, eu tenho que adotar, porque o meu grau de convicção é alto. Então eu sempre vou adotar quando eu acho que deu muito, que o meu grau de convicção está alto, porque eu testei e vi evidência. Quando eu vou adaptar, quando ficou no meio do caminho, eu acho que foi bom, tem pontos positivos, mas tem coisas negativas, eu vou abandonar quando não deu certo. O próximo. E aí a gente vai para o jogo da moeda. Como é que é essa história? É uma brincadeira que a gente vai testar a parte mais importante do PDCA, que é o modelo de predição. Coisas que a gente não está acostumado a fazer na nossa vida do dia a dia. Ou pelo menos se a gente pensa, a gente não fala para os outros, por insegurança, por múltiplos motivos. Mas a gente tem que treinar mais abertamente a fazer predições e testar se isso é verdade. Como que funciona esse jogo? É uma brincadeira bem boba, tá, gente? É brincadeira de criança. Vamos lá, o próximo. O objetivo aqui desse jogo vai ser entender como são feitos os testes rápidos de PDCA, para vocês enxergarem que as coisas não precisam ser mega projetos. PDCA não é um projeto. PDCA é um ciclo muito rápido. Por isso que ele tem que ser simples. Como teoria e predição te ajuda a entender mais rápido. A gente vai sentir isso na prática. Coletar dados em tempo real para medição, e como isso ajuda a gente a aprender mais rápido também. Porque eu medi aquele testezinho e agora eu tenho uma evidência ali, até para eu separar o que é opinião de fato, eu vou mostrar para o meu colega, eu rodei esse teste, olha o dado que eu colhi aqui, ó. Aí o colega fala, não é uma opinião, não é uma ideia que ele acha que vai dar certo, é um teste que ele fez e ele mostrou o dado. E como dividir tarefas no teste de PDCA, porque a gente vai fazer em equipe. Vamos lá, o próximo. Os materiais. Todo mundo, quem não tiver, já levanta a mão aí, joga uma mãozinha levantada, um joinha, só para a Tainá saber quem que são as pessoas que conseguiram moedas. Vocês precisam de 4 moedas de tamanhos diferentes. Então, 5 centavos, 10 centavos, 25 e R$1. Quem tiver, vai poder entrar no breakout, no grupo de alguém que tenha as 4 moedinhas para brincar, tá bom? E aí, um cronômetro para medir os segundos. Então, qualquer um que tenha celular ou relógio. Um membro da equipe vai contar o tempo. Um membro da equipe vai fazer anotações. Nessa ficha que eu compartilhei com vocês no grupo, o Wordzinho ali. E tem uma superfície plana para rodar a moeda, para dar um peteleco na moeda ou rodar do jeito que vocês quiserem. A ficha de trabalho do PDCA que eu compartilhei com vocês. Esse é o material, bem besta, tá, gente? Simples. O próximo. Se alguém tiver dúvida, no final vocês já me perguntem. Quais são as regras do jogo? O objetivo do jogo é fazer a moeda, qualquer uma das moedas, girar o máximo de tempo possível, antes dela cair. Considera-se o tempo da moeda girando desde o momento que você dá o impulso, com a técnica que você quiser, até o momento que ela sai da vertical e cai. Ou seja, sai da posição vertical e vai para a horizontal. Se ela ficar oscilando, aquela oscilada antes, que faz aquele barulhinho que eu acho gostoso, mas aquele barulhinho relaxante, vocês não vão mais contar o tempo. Então, isso aqui... Deixa eu ver se... Passa mais uma vez para ver se o GIF anda. Isso. Esse aqui é o momento correto, e esse aqui que ele está caindo já não conta mais. Esse da direita. Qualquer técnica pode ser usada. Qualquer superfície, qualquer moeda. Então, vocês estão livres para isso. A única coisa é que a moeda deve girar sobre uma superfície, e não no ar. Então, aquele
aquele movimentozinho para a gente fazer cara ou coroa, não vale. Ela tem que rodar numa superfície, tá bom? E você pode fazer quantos testes quiser. Quanto mais testes, melhor. Ok? Próximo. E como que a gente vai brincar? Essa ficha que eu compartilhei com vocês tem aqui exatamente um esqueletinho de um PDSA. No Plan, você vai colocar aqui, olha, quais são as suas questões, as suas teorias. Qual a predição que você tem? E você vai responder aqui embaixo. Então, na teoria, a primeira teoria que eles fizeram foi moedas maiores vão durar mais tempo. Foi a primeira pergunta que essa equipe fez. Ela acha que a moeda maior vai durar mais tempo. E a predição delas, olha, eu vou usar de R$1, que é grande, e ela vai durar 10 segundos. E aí no Do, ele vai fazer o teste da moeda. O que você constatou e quanto tempo durou? Olha, a moeda começou a oscilar e só durou 7 segundos. Então, depois que ela girou bem, ela começou a oscilar. Então, durou 7 segundos entre o meu peteleco e ela começar a oscilar, que eu já não conto mais, lembra? O que você descobriu quando comparou o teste com a sua predição? Isso você tem que escrever aqui. Olha, deu 3 segundos a menos. A menor eu coloquei errado, mas a menos. Tamanho e peso podem influenciar. E agora? Você vai adotar, vai adaptar ou vai abandonar? E essa equipe falou, eu vou adaptar. Eu vou testar a moeda de 25 centavos, que ela é grande também, mas ela é mais leve que a de R$1. E aí eles foram para a de 25 centavos no segundo teste. Vai durar mais que todas. Aí eles achavam que ia durar 12 segundos. Começou a perder a rotação rapidamente. O tempo medido foi 10 segundos, até que aumentou em relação ao de R$1. Mas ainda foi mais baixo do que a predição deles. E eles fizeram, olha, deu 2 segundos a menos, o peso pode ser o fator, já que o tamanho é quase igual. Então, eles adaptaram e falaram, olha, vou fazer mais um teste agora com uma moeda mais leve ainda, que é a de 10 centavos. E cada vez que eles mediam, eles colocavam um pontinho aqui no gráfico. Esse gráfico, gente, se vocês não é gráfico chique, não é que você vai montar uma tabela no Excel, nada disso. Pega o papel, se você tem a ficha impressa aí, ok. Se você não tem, faz um papel na mão e vai colocando as respostas e vai marcando um gráficozinho bem simples, bem bobo, marcado na mão, tá bom? O próximo. E aí a gente vai para o breakout. Vocês vão para os grupos e lembrem, quem vai ser o cara que vai medir, quem vai ser o cara que vai anotar essas perguntinhas, esses formulários. Todos estão com o formulário aí, tem acesso, está no grupo, né, do WhatsApp. Vocês podem colar dali. Marque no papel a sua teoria, a sua predição, como é que foi o teste, quais foram as respostas, o aprendizado. Quem não tem moeda, que eu vi aqui no chat, vamos tentar deixá-los num grupo que alguém tenha. Porque só uma equipe precisa fazer o teste e compartilhar a tela e ver como é que aconteceu, tá bom? Os demais que não estão com a moeda na mão vão começar a sugerir ideias novas. Vão pensar, olha, por que a gente não testa tal ideia? Por que a gente não testa tal outra ideia? Aqui a teoria foi o tamanho e peso. Pode ser a técnica, pode ser o jeito, a força que dá o peteleco, a superfície, são várias ideias. Nós vamos para o breakout e vamos brincar um pouquinho com isso. Eu vou ter 20 minutos. Tem alguém querendo participar aí? Pode falar. Acho que eu abri o microfone sem querer, Fernando, mas eu vou dar início, então, aos breakouts. Alguém tem dúvida que a gente precisa sanar? Eu fiz a divisão com pessoas que botaram aqui no chat que tinham moeda para grupos específicos, pode deixar. Perfeito. E, pessoal, lembrando que para aceitar o grupo, o breakout, você tem que clicar em Join, J-O-I-N, que é um botãozinho azul, tá? Enviando aqueles que ainda não tem grupo. Só um segundinho. E já abriu os breakouts. A gente se vê daqui a uns 15 minutos. Humberto, já te redirecionei. Se alguém não conseguir entrar, por favor, me avise.
Tá, eu tô aqui na sala ainda. Ive, tá aqui ainda? Tô assim. Não Peraí, apareceu pra mim. tá, eu vou te botar numa sala, mas não aceita ainda, porque eu vou ter que te botar, porque tu tá na sala certa, tá? Eu vou ter que te passar para uma, para depois te passar para outra de novo, só um segundo. Tá ok. Não Aí eu fui pra aceita. Isso, Aí eu fui pra vai. aceitar, você também Agora aceita, sinaliza. é para segunda. Aceita a Ok. segunda. Eu também não consegui acessar a sala, filha. Você tem que aceitar o convite que vai aparecer para você, tá bom? Beleza. Acabei de enviar novamente. Eu aceitei o convite, mas ele redirecionou para a sala de novo. Tá, vou te mandar novamente, só um segundinho. Obrigada. Sem problema. Ele retornou de novo. Para a sala. Tá, Retornou de novo, Ive? voltei para a sala porque eu estava na sala da Miriam. Peraí. Deixa eu te mostrar, deixa eu te enviar novamente. Vai. Agora vai para a sala certa, acredito. Eu continuo aqui na sala, voltou de novo.
Ivy, eu não estou te encontrando. Pessoal, já vou botar vocês novamente. Peraí. Estou botando vocês na sala novamente. This meeting is being recorded. Coloquem aqui o maior tempo atingido por cada sala. Bom, a gente pode fazer o debriefing então, né? Isso. O pessoal já voltou. Então, eu botei uma pergunta aqui no chat, uma tarefinha coloquem aqui o maior tempo atingido por cada sala. E aí a gente vai ver quem ganhou o jogo. R$12,58. Essa é onde eu estava lá. 15 segundos. 15 segundos, olha só. Tatiana, 15 segundos. Grupo 3. Quem mais? 15 segundos com uma moeda de R$1. Tem um que falou que foi 15 segundos com a moeda de 10 centavos. Isso. Temos um empate. Quem mais, gente? Só tem 3 grupos que responderam até agora. Só tinha 3 grupos, Ah, Fernando. só tinha? Então era isso. Ganhou 15 segundos. Agora eu quero que o pessoal responda qual foi a teoria que eles acham que foi responsável por os 15 segundos. Ou pelo seu maior tempo. Os 3 podem responder. Pensem no maior tempo que vocês atingiram e quais foram as mudanças que vocês acham que foram responsáveis por esse maior tempo. Então, vai abrindo o microfone um de cada vez. Boa tarde. Ordem. Nós somos do H59 e H58 da Fundação Padre Albino. No nosso caso, foi com a moeda de R$1, os 15 segundos. Nós acreditamos que a técnica que foi utilizada para realizar isso é o que influenciou. E o peso da moeda, na verdade, foi o que influenciou bastante para que isso acontecesse. Tá. E aí, a técnica foi qual? Foi dado como se fosse um peteleco na moeda. Segurou Peteleco em cima e deu um peteleco na moeda. Tá. Agora, tem uma equipe que está contradizendo a sua predição. Uma das predições, que foi o peso, porque eles conseguiram 15 segundos com uma moeda de 10 centavos. Então, eu queria que a equipe que fez esse teste de 15 segundos com a moeda de 10 centavos contasse o que eles acham que gerou o aprendizado, que gerou o resultado deles. Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo bem, estamos ouvindo bem. Foi o manuseio mesmo da moeda. Qual técnica que vocês usaram? Eu peguei com os 2 dedos e girei. Fez aquele apertadinho assim, né? Exato, isso mesmo. Ok. E o terceiro grupo, eu estava, mas vocês podem comentar. Eu queria fazer uma observação, se possível. Claro. Se a gente for para a teoria de Einstein, né, com relação a massa e energia, realmente um corpo com uma quantidade maior de massa, se você conseguir fornecer energia, ele vai ficar em maior tempo de movimento. A Sim. técnica influencia bastante, mas eu consegui, com uma moeda de R$1 agora, ficar
16 segundos, e as menores ficaram menos, mesmo usando a mesma técnica, né? Entendi. A gente vai para a física tentar... Isso. E alguém poderia dizer, mas aí a mais pesada ou a maior pode ter mais atrito e dissipar mais energia. Mas qual foi o aprendizado até agora? Que mais equipes conseguiram mais tempo com moedas grandes. Sim. Então, essa teoria, teoricamente, está indo bem. E a gente conseguiu, no grupo que eu estava, o H84 aqui, teve que treinar, aprimorar a técnica do peteleco, e eles conseguiram o maior tempo deles depois da técnica, porque não tinha passado de 10,7. E aí ela conseguiu fazer vários treinos e falou, estou pronta. Aí ela treinou, aplicou a técnica do peteleco numa moeda grande e fez o maior tempo. É isso, gente. Deu para brincar um pouquinho? Obrigada. Vamos continuar, Tainá. Mas isso mostra que, olha só, várias predições que vocês fizeram, algumas caíram por terra, e isso ajudou a direcionar vocês. E isso foi importante. E, principalmente, essa variabilidade, se a gente conseguisse enxergar os gráficos que vocês foram marcando o tempo, eles variaram muito, de 5 para 6, depois para 10, depois para 5 de novo, consegui 12. E aí vocês teriam que pensar, para aumentar o grau de convicção, tá bom, então se a minha técnica for a técnica ou o peso, então se eu acho que é isso, eu deveria rodar vários ciclos naquele mesmo para saber se o gráfico sustenta uma variabilidade mais alta, uma variabilidade num patamar mais alto. Então, o pessoal que ficou de 12 a 16 deveria sustentar um resultado em torno daí de uma mediana de 13, 14. Se essa teoria para confirmar. E a gente poderia fazer ciclos mais rápidos e aí sim ter um dado mais confiável e falar, olha, depois que a gente usou a técnica do peteleco, com a moeda que transmitiu mais energia e que passou por usando uma moeda grande, ele sustentou uma faixa mais alta que as outras moedas. Então, aí a gente aprendeu como se deve ganhar esse jogo. Tá bom? Isso mostra esses aprendizados os objetivos foram atingidos. Vocês praticaram teorias variadas, testaram ideias variadas a partir de conceitos de mudança variados. Então, agora a gente pode conseguir aprofundar um pouquinho mais como que é o PDSA no nosso trabalho, no dia a dia. Então, o roteiro para realizar um experimento, um teste de mudança, ele deve sempre ser um pouco mais detalhado do que a brincadeira da moeda, porque a gente vai testar mudanças mais complexas. Mas a gente exercitou bastante hipótese, teoria, hipótese, com a nossa predição e o que aconteceu no teste. Essa diferença entre o que aconteceu com a minha predição é que gera aprendizado. Mas, para eu fazer um bom teste, eu preciso declarar a mudança que você quer testar e o porquê. O que você espera aprender com isso? Então, declarar várias mudanças não é muito produtivo. Declare o que você espera que vai acontecer no teste, a predição. Planeje o experimento. Então, as tarefas, quem vai aplicar, quem vai medir, quem vai medir o indicador, que dia, que horas, com quantas pessoas, lembrando da menor escala possível. Tudo isso no plano, depois realiza o experimento, registra brevemente os fatos e os dados e estuda o que aconteceu, e aí isso gera o aprendizado. O próximo. Então, um bom teste, olha só, um exemplo aqui. Testar a planilha de coleta de indicador. A minha predição é que a planilha, esse é o objetivo, eu vou testar a planilha de coleta do indicador. A minha predição é que a planilha contém todos os dados necessários para gerar os indicadores, e é de fácil compreensão pela equipe. Então, a predição dela é que o time está ganhando, que a planilha é essa que tem que ficar, porque essa é a melhor, porque ela tem todos os dados e ela é fácil de ser compreendida. Quais serão os dados do teste? Eu testei, e aí quando eu fui para a prática, faltaram 2 informações necessárias. Mas a equipe teve fácil compreensão. Então, na hora que eu analisei, olha, quanto à compreensão, está validado, mas é necessário acrescentar 2 informações faltantes na planilha. Então, qual a minha decisão para o próximo teste? Não é implementar, é alterar a planilha, ou seja, adaptar. Alterar a planilha acrescentando as informações que faltavam. Então, rapidamente foi um testezinho bem simples, mas que gerou um aprendizado. Próximo. Melhor do que eu descobri lá na frente
que está faltando a informação. O próximo. Então, o que a gente espera de um teste é, olha um formuláriozinho que vocês podem usar aqui. No plan, declare qual a mudança que será testada, no que eu quero aprender, as minhas predições, o que eu acho que vai acontecer. Ah, mas eu não sei. Chuta, é uma predição. Pensa a respeito. Por que a gente está cobrando que vocês façam uma predição? Porque a gente quer que vocês façam propostas, treinem cada vez mais propostas que vocês pensaram a respeito. Se eu pensei a respeito, eu tenho que ter alguma predição. Se eu não tenho predição, é porque eu não pensei muito a respeito da ideia, eu estou chutando. E enumere as tarefas. As tarefas são muito importantes, porque senão, a gente viu no teste da moeda, vários petelecos deram errado. Bateu, morreu, caiu da mesa, não preparei o ambiente direito. Gerou aprendizado isso. Então, enumerar as tarefas, quem faz o quê, é muito importante. No do, eu vou rodar o teste e descrever o que aconteceu. E no study, eu vou analisar o teste. E no act, no agir, eu vou definir o próximo passo. Mais um slide, por favor. E quais são os pontos-chave de cada parte de cada etapa importante? Olha, quando eu declaro que qual mudança será testada, eu devo lembrar que eu devo fazer uma mudança por teste e eu devo designar o responsável pelo teste. Quando eu falo que eu quero aprender, um ponto-chave disso é fazer perguntas exploratórias. Isso é muito importante, gente. Evite perguntas cuja resposta é sim ou não. Porque senão você só tem duas possíveis chances de aprender. Sim ou não. Eu acho que o teste vai dar certo? Sim, não. O teste vai ser bem aceito pela equipe? Sim, não. Quando eu faço perguntas com a construção, quais as melhores práticas, quais as reações da equipe, eu não estou perguntando uma possível reação, sim ou não. 3, o que você acha que vai acontecer? Para cada o que eu quero aprender, enumere como eu acho que vai acontecer, e faça uma resposta predizendo cada uma. Enumere tarefas. Quando eu quero enumerar tarefas, um ponto-chave importante é informe qual tarefa, o responsável por ela, quando que vai finalizar essa tarefa, e o plano de coleta de informações a respeito dessa tarefa, se for pertinente. Quando eu vou fazer no do, eu vou rodar o teste, qual é o ponto-chave? Declarar os fatos como o teste foi feito. E quando eu vou analisar o teste, qual é o ponto-chave dessa etapa? Comparar os resultados com as predições e analisar os dados que eu coletei, quantitativo e qualitativo. E quando eu vou definir o próximo passo, tomar uma decisão no agir, qual é o ponto-chave? Eu tenho sempre que tentar pensar nesses 4. Abandonar, ampliar, adaptar ou adotar. Vamos para mais uma explicação. Próximo slide. Então, quando a gente tem essas etapas, os seus pontos-chave, a gente tem as razões por que elas existem. Então, quando eu falo que eu tenho que declarar uma mudança e eu tenho que fazer uma mudança por teste e designar um responsável, as razões para isso são 2 ou mais mudanças no mesmo teste pode confundir o aprendizado. E a outra razão é que cachorro com 2 donos morre de fome. Então, sempre tem que ter um responsável. Quando eu vejo o que eu quero aprender e fazer perguntas exploratórias, a razão para isso é que respostas com sim ou não geram pouco aprendizado. E perguntas exploratórias ampliam o aprendizado. Com isso, eu vou treinando o meu modelo mental a ser mais amplo, sempre fazer perguntas abertas, mais curioso. Quando eu pergunto o que eu acho que vai acontecer, o ponto-chave de de responder uma predição é que teste sem predição é só experiência, sem aprendizado. Quando comparamos o que eu acho com o que aconteceu, isso gera mais conhecimento sobre o processo. Faz a gente pensar mais. Quando eu falo de enumerar tarefas, informar qual tarefa e qual responsável, a data e o plano de coleta, tarefas são pré-requisitos para um bom teste. Essas são as razões. O responsável voltou na razão do primeiro item, cachorro com 2 donos morre de fome. PDCA sem prazo vira eterno, não é um ciclo rápido de aprendizagem. E as informações coletadas são muito importantes para gerar o aprendizado e comprovar se gerou ou não uma melhoria. Quando eu falo que tem que declarar como o teste aconteceu no do,
eu tenho que... A razão importante é ter ocorrido o teste, é pré-requisito para a etapa seguinte, que é analisar o teste. Tem gente que já quer analisar ou discutir sem ter feito o teste. Continua na teoria, não fez nada. A razão para analisar o teste e comparar os resultados com as predições é que quando a gente compara o que a gente acha com o que aconteceu, ganhamos conhecimento. E aprendizado, último passo, a razão é: aprendizado é para agir. Aprendizado sem ação é desperdício. Tá bom? Tem que ter uma consequência. Essa é a grande razão. Vamos para o final, vamos dar um tempinho para eles descansarem e vamos voltar. Próximo slide. 10 minutinhos e a gente volta às 4h20.
Oi, estamos de volta, 4h20. O pessoal já voltou? Como é que tá aí? Jaque do Socorrão. Oi, Já presente? voltei. Tá aí? Tô sim, boa tarde. Boa tarde. A gente pode, então, dar continuidade? Sim. Tá bom. Então, eu vou passar para a Jaque do Socorrão. Ela vai dar um exemplo prático aqui para a gente. Jaque, contigo. Se quiser, é só pedir para eu passar os slides, eu vou passando, tá bom? Tá certo. Boa tarde, pessoal. Boa É muito tarde. bom estar novamente com vocês, né? A gente voltando a conversar aqui sobre esse projeto, né? E a gente ficou muito feliz de receber o convite da Cris para falar um pouquinho de como é que foi a nossa experiência, né? Com relação à formação de equipes, como a gente trabalhou em times. E aí, Tainá, você pode passar o próximo slide? Volta. Isso. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Jaqueline Rebouças, eu sou assistente social de formação, tá? Já trabalho aqui no Socorrão há uns 13, 14 anos, mas no Núcleo de Qualidade e Segurança tem 4 anos. E aí a gente teve a felicidade de participar desse projeto, né, do projeto Reconectar, e poder trabalhar com vocês agora, falando um pouquinho de como é que foi nossa experiência com a equipe que a gente formou aqui, tá certo? Dentro do projeto, eu tinha como função principal, era gestora do projeto, mas a gente acabou diluindo um pouco essas funções aqui dentro da nossa equipe de melhoria. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, nessa foto, no primeiro slide que vocês estão vendo, da direita para a esquerda, a gente tem a Manuela, que ela é a nossa patrocinadora, né, que é a diretora-geral do hospital, ao lado sou eu, no outro canto é a Fabrícia, que era a líder do projeto, aí nós temos em seguida a Poliana, que é a coordenadora da terapia ocupacional, e a doutora Jéssica e a Wilden. Doutora Jéssica era a coordenadora médica do setor e a Wilden, coordenadora de enfermagem. Então, assim, como é que foi, então, a nossa escolha, né? O primeiro passo que a gente quis trazer para vocês aqui, para falar para vocês, é que, assim, para a gente poder começar a trabalhar essa formação de times, a gente começou lá atrás, né? Na definição do setor onde nós iríamos trabalhar e quem era a equipe que iria compor esse time, tá? Então, a gente convidou, era a patrocinadora, que era a diretora-geral, eu aqui do Núcleo de Qualidade, e a Fabrícia, que é a coordenadora do Núcleo de Qualidade. E aí nós convidamos 3 membros, que eram os 3 coordenadores, que tinham influência, que tinham, né, poder de agregar dentro do setor onde a gente escolheu fazer o projeto, porque o projeto foi definido para ser realizado na clínica médica, era uma clínica que ainda não tinha passado por nenhum projeto, né, mas que a gente sabia da vontade dessa equipe de participar, do engajamento deles, né, em outros trabalhos. Então, a gente destaca aqui que todos os integrantes, eles tinham uma função, alguma experiência em gestão, mas nem todos tinham experiência em projetos de melhoria e principalmente em ciências de melhoria, tá? Mas os membros, né, que são representantes da área de intervenção, eles tinham influência no cenário. Então, foi por isso que primeiro o setor foi escolhido e depois a gente definiu a equipe de melhoria. E aí foi, né, a partir desse primeiro processo que a gente começou a desenvolver o restante da nossa composição de equipes. Pode passar, Tainá. Eu acho que a Fabrícia teve um momento com vocês que falou já sobre essa etapa do que importa para você, né? Então, assim, o primeiro movimento que nós tivemos, então, foi fazer, né, o que importa para você. E aí, quando a gente fez, né, a categorização dos problemas baseados nesse quadro conceitual do IHI, o que a gente percebeu? O Pareto nos trouxe, né, 3 principais problemas. Quais eram esses 3 principais problemas? Problemas que envolviam ambiente e estrutura, processos de trabalho e trabalho em equipe e camaradagem.
Então, o segundo passo, né, na realização dessa formação de equipes, quando a gente identificou os problemas, foi, bom, a gente vai definir 3 times, nós tínhamos 3 membros principais lá do setor, então nós definimos 3 times, baseados no resultado do diagrama de Pareto e nas lideranças do setor que estavam compondo a equipe de melhoria, tá? Então, esse foi o nosso primeiro insight de pensar em como formar times dentro do projeto para que a gente pudesse ter alcance junto à ponta, junto aos outros profissionais lá do setor. Pode passar, Tainá. Então, e assim que a gente formou, que a gente definiu, junto com os 3 membros que já estavam compondo a equipe de melhoria, a gente pensou o seguinte, olha, quais times vocês querem trabalhar, né? A gente conversou com eles, fez um convite, né, para as 3 representantes do time, e elas decidiram, olha, cada uma vai escolher um time para trabalhar, vai ser a liderança do time dentro do setor. Então, a gente criou o time, fez o envolvimento das equipes a partir da apresentação do resultado do que importa para você. Então, o que vocês estão vendo aí é uma foto do nosso quadro, né? Quando a gente apresentou o resultado do que importa para você, para as equipes, a gente fez uma reunião, né? Nessa reunião, vocês olhem aí do ladinho direito de vocês, que tem uma foto, né, de cada profissional que iria representar um time lá dentro. E aí, nesse momento em que a gente explica, né, o que era esse movimento, né, do que importa para você e de que forma que a equipe poderia participar dessa mudança, a gente conversou com eles sobre isso. Então, assim, como é que vocês podem participar de tudo isso? Porque vocês estão trazendo para a gente o que é alegria, mas aquilo que não está favorecendo que essa alegria aconteça. O que está impedindo que essa alegria aconteça? Bom, a gente elencou do lado esquerdo, né, quais eram as principais falas, a gente trouxe as falas deles, né, e aí depois a gente colocou para eles, olha, quem gostaria de participar, sinta-se à vontade, é um momento de vocês poderem contribuir, né, para um movimento de mudança. Não quer dizer que a gente vai conseguir todas as mudanças que a gente precisa, mas a gente pode iniciar o movimento de fazer com que vocês se sintam parte desse processo de mudança também, né? Então, a gente fez esse momento de seleção, né, com eles, e eles foram se colocando, eu quero fazer parte do time de ambiente e estrutura, o outro se colocou, eu quero fazer parte do processo de trabalho e fluxo, e outro de camaradagem. Então, a gente deixou mais ou menos uns 15 dias essa proposta, né, de configuração de times para cada liderança que foi definido lá dentro da clínica médica, tá? Pode passar, Tainá. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer a composição dos times. Então, a primeira foto que vocês olham aí foi um time de ambiente e estrutura, liderado pela enfermeira Wilden, que era a coordenadora de enfermagem. O time 2 foi o time de processos de trabalho e fluxo. Esse time, ele foi liderado pela doutora Jéssica, que era a coordenadora médica lá do setor, e o time 3 trabalha em equipe pela Poliana, né? A gente colocou aqui uma imagenzinha aí abaixo, no canto direito, porque a Poliana, com relação à saúde do trabalhador e ouvidoria, porque a Poliana ela acabou fazendo esse movimento de agregar outros setores e outras pessoas na realização de atividades e também em alguns testes, tá? Então, assim, não foi algo que ficou focado somente lá na clínica médica, né? Só com os profissionais específicos da clínica médica. Quando a gente percebeu a necessidade de alcance, né? Que a gente queria trabalhar alguns temas, que a gente precisava fazer, né? Um alinhamento com outros setores, a gente fez também. Pode dar mais um clique aí, Tainá? Então, o que aconteceu? As atividades propostas para o time 2 foram repactuadas para os outros 2 times por impossibilidade de formação de equipe. Então, o que aconteceu com o time 2? A doutora Jéssica, ela engravidou, nós estávamos naquele período de Covid, né, muito intenso, e ela foi afastada do trabalho,
E, com o tempo, a gente até conseguiu ainda manter uma agenda de reuniões com o time 2. A gente conseguiu manter, né, ela participava virtualmente, mas depois foi ficando impossível manter. E a gente não conseguiu estabelecer uma outra liderança, porque a gente escolheu lideranças que já tinham um poder de agregar lá dentro, mas a gente poderia, sim, ter percebido outras pessoas, e a gente tentou buscar isso, né, outras pessoas que teriam um poder, né, que teriam a liderança lá dentro, mesmo que não ocupassem cargos de liderança. Mas a gente não conseguiu estabelecer, né? E o que a gente fez? A gente tentou diluir alguns problemas que foram apresentados dentro do time, para o time processo de trabalho e fluxo, tentou diluir, né, para os outros 2 times. Geralmente, com relação a esse time, o que a gente conseguiu fazer a diluição, né, dividir para esses 2 times, foram situações que envolviam problemas de comunicação entre setores, né? A gente conseguiu trabalhar em algum aspecto essa questão. Pode passar mais um cliquezinho aí, Tainá? E aí, que é a recomendação que a gente traz. A gente está falando de um projeto, que é um projeto de resiliência, né? Projeto que trabalha a resiliência. Então, durante esse processo todo da gente, e que vocês devem estar passando também, nós vamos ser chamados a sermos flexíveis. Então, foi o que a gente conseguiu, de fato, trabalhar nesse momento, quando a gente viu que a gente não conseguiria manter mais um time, a gente tentou fazer com que, né, os problemas que surgiram, a gente foi diluindo aí para os outros times. Então, o que a gente precisa focar muito é isso, né? Assim, a gente está num projeto que requer da gente também o compromisso com essa alegria, essa resiliência. E se isso não partir de nós, que estamos à frente, que estamos buscando levar isso para outras áreas, vai ser muito difícil da gente conseguir finalizar esse projeto da melhor forma possível e com resultados bacanas, porque senão a gente não consegue. Ah, que bacana, meninas. Obrigada. Estou vendo aqui umas mensagens que estão aparecendo no chatzinho. Então, para a gente, foi necessário fazer essa reflexão e ser flexível. Então, a gente precisava repensar algumas situações e foi o que a gente fez. Bom, por exemplo, o time de trabalho em equipe camaradagem trabalhou muito o aspecto das relações, né? E aí a gente percebeu que teriam ações que seriam necessárias fazer a pactuação com outras áreas. Então, a coordenadora, né, a Poliana, que era a líder do projeto desse time, ela teve a ideia de chamar a saúde do trabalhador. Nesse momento, onde ela envolve outros setores, a gente também teve que ter um momento de parada, de explicação do que era o projeto, né, qual era esse objetivo, de que forma que eles poderiam se envolver. Então, a gente foi tentando, né, fazer conexões com outras áreas. E foi uma das coisas mais bacanas e que a gente sempre ressalta quando alguém pergunta assim, o que ficou do projeto para vocês? Né? Foi a possibilidade da gente realmente se conectar com outras áreas, né? Trabalhar com pessoas e profissionais que a gente poderia não estabelecer essa conexão no nosso dia a dia, né? E com o projeto isso foi possível, né? A gente foi conseguindo formatar, né, uma forma de se comunicar e de se relacionar com outros profissionais. Pode passar, Tainá. Jaque, não queria te interromper, mas quem está falando é a Nath. Oi, Nath. Muito feliz de vocês estarem aqui hoje com a gente, darem vocês foram uma experiência esplêndida que aconteceu aí no Socorrão, né? Um grande fenômeno aí apareceu. E acho que do que você falou de ser flexível, tem algo nisso que é muito poderoso, né, Jaque? Sim. De fato, tudo isso que a gente está estudando hoje, sobre os grupos de trabalho, essas equipes aqui estão começando agora, e essa mensagem que você está dando é muito poderosa, porque realmente, gente, existem momentos, né, e existem circunstâncias diferentes para cada uma das nossas instituições. E é bem verdade isso. Poxa, mas a gente está sendo chamado para ter uma gestão participativa, para que os grupos... Mas parece algo tão longe do jeito que está sendo. Como será que a gente pode adaptar?
E isso também é o motivo que a gente está conversando hoje, é o PDCA, é a gente poder adaptar em ação, é a gente poder fazer os ajustes necessários para a gente atingir o objetivo estabelecido quando as coisas não dão certo sempre, né? Quando o sim não está 100%. Então, isso é muito bacana. Queria muito que ficasse essa mensagem para todos os que estão aqui hoje, que adaptar em ação, ser flexível, como a Jaque trouxe para a gente, isso é muito importante. Para todo o caminhar do projeto e para tudo que a gente faça, né? Às vezes a gente vai na área e vê circunstâncias e momentos diferentes daquilo que está na área administrativa. Opa, precisamos adaptar, vamos planejar novamente. E a outra coisa que eu queria ressaltar, que já que brilhante a sua fala, querida, é sobre a pactuação com as outras áreas. O quão é importante esta conexão. O core do hospital, o core das instituições de saúde está nos profissionais de saúde, mas sem sombra de dúvidas existe uma gama de profissionais que trabalham com a gente, para as nossas instituições. Fazer essa conexão é o brilho do trabalho com alegria, é o brilho do reconectar, né, dessa experiência em a gente formar esses laços com outras áreas. Muito legal. Queria fazer essa pausa só para a gente firmar, porque foram falas muito potentes. Ah, tá bom, obrigada. Isso mesmo, assim, foi realmente muito interessante, né, a gente poder ir trabalhando esses aspectos no decorrer do projeto. E retomando, né, depois que a gente formou os times, depois que a gente conseguiu estabelecer quem seriam as equipes, a gente percebeu que, assim, quem estava sendo a liderança, que eram as 3 coordenadoras do setor, ainda precisavam, né, aprender um pouco mais sobre ciência da melhoria, sobre projetos de melhoria. Então, o que a gente fez? Né, a gente fez uma reunião, né, e isso foi também o insight das conversas que a gente foi tendo com o coach, né, do projeto, que a gente estava com essa percepção, mas a gente não sabia muito bem como conduzir isso com as lideranças. Então, o que a gente fez, né? O que motivou, então, uma reunião com as lideranças para falar sobre um caderninho que foi elaborado para fazer essa orientação para eles, né? Então, a gente percebeu que tinha um conhecimento incipiente sobre o modelo de melhoria pelas lideranças, né? Tinha uma ausência de um passo a passo das etapas de intervenção e do papel do líder, de fato, na prática. O que ele tem que fazer, como ele tem que conduzir as reuniões com a equipe, qual vai ser a frequência, como é que vai ser o método. E aí a gente fez uma reunião. Nessa reunião, a gente anteriormente elaborou um Google Forms, né, com perguntas para captar quais eram as dúvidas e angústias e nível de conhecimento sobre o modelo de melhoria e disponibilidade dos líderes para conduzir os times, né? A gente mandou o Google Forms para as 3 lideranças. E a gente fez uma demonstração de um vídeo, né, com um líder do time do projeto que a gente já tinha tido lá na UTI, com Saúde em Nossas Mãos. A gente pediu para um dos líderes, na época de um time, fazer um videozinho falando sobre a experiência dele, do quanto foi importante, quais foram os aprendizados que ele teve, né? Trazer um pouco mais de brilho, né? Dizer assim, olha, eu fui por esse caminho, não foi fácil, a gente passou por isso, mas eu cheguei até aqui dessa forma, né? Compartilhando um pouco a experiência dele com quem estava também nesse papel de liderança, né? Naquele momento. Então, a gente também fez o conceito de liderança, né, trabalhou com eles um conceito de liderança, rememorou, né, objetivos e metodologia do projeto, demonstrou os resultados da atividade, do que importa para você de forma detalhada, e teve a elaboração das etapas a serem seguidas na operacionalização das mudanças. Então, essa foto que vocês estão vendo em cima foi o dia, né, que a gente teve a reunião com eles, com as meninas que estavam conduzindo aqui o time, e embaixo foi a foto do caderninho que a gente elaborou, com essas orientações, né? Era um resumozinho do projeto, com algumas orientações e direcionamentos para que eles não esquecessem daquilo que eles estavam fazendo, que tinha que estar alinhado com o objetivo do projeto. Pode passar. E aí a gente coloca aqui o 4º passo. A gente foi colocando assim, primeiro, segundo, terceiro passo, foi só, na verdade, para a gente poder ter uma orientação didática de explicar para vocês, mas não quer dizer que deva ser adotado, foi só para a gente didaticamente ir trazendo as informações para vocês aqui, tá? Então, a gente, como um 4º passo, a gente orientou que vocês precisam manter um acompanhamento das atividades, que na verdade foi o que a gente fez aqui.
a gente acabou tendo conversas individuais com os líderes sobre ideias de mudança. Então, cada mudança que eles tinham, a gente se disponibilizou, a gente teve esse tempo para se dedicar a eles, para ter um momento de escuta, quais são as dúvidas, o que está acontecendo, né? Vamos trabalhar as ideias de mudanças, tirar as dúvidas sobre o PDSA com eles. A gente começou também a ter o GDSM para acompanhamento das intervenções, né? Essa foto, essa imagem que vocês estão vendo aí do lado, foi um modelo que a gente acabou elaborando, né? Um storyboard mesmo, que a gente viu que atendia a nossa necessidade e era mais prático para a gente no dia a dia, na alimentação das informações, o que garantia para a gente um acompanhamento melhor, né, em relação às atividades e testes que estavam sendo realizados. E a gente orientou que cada time, né, fizesse um portfólio mensalmente. Então, isso foi muito legal, porque quando a gente recebia, tinha que fazer esses relatórios para mandar para o projeto, né, a gente já tinha as informações praticamente compiladas, porque cada time ia fazendo um acompanhamento daquilo que foi feito. Então, vejam que no nosso portfólio, a gente foi colocando embaixo, no quadro do gerenciamento diário, a gente tinha cada time, né, ambiente, processo de trabalho e trabalho em equipe, né, o que era o PDSA, qual era o PDSA que estava sendo rodado, a qual conceito de mudança esse PDSA estava ligado, quem era o responsável por realizar, qual era o status do PDSA. E embaixo, a gente trabalhou o ver e resolver. O ver e resolver, ele trouxe para a gente até um indicador, né? A gente percebeu que a gente estava trabalhando tanto essa questão do ver e resolver, principalmente pela equipe de ambiente e estrutura, e na hora do huddle, que a gente pensou, olha, dentro das atividades que a gente pode estabelecer aqui no projeto, o indicador que a gente gostaria de criar, e a gente viu uma necessidade disso, foi o do ver e resolver. Quanto tempo, de fato, a gente está levando para fazer esse ver e resolver? Porque nós somos um hospital público, né, que depende da Secretaria Municipal de Saúde, nós não temos recursos próprios, e muitas coisas e muitas questões de ver e resolver que estavam relacionadas à estrutura ou ao ambiente, a gente começou a contabilizar quanto tempo a gente está levando, né, para poder dar seguimento ou resolução para esse problema. Quais são quem é a nossa cadeia de ajuda? A gente está conseguindo reportar isso a quem de fato precisa? Como é que está sendo esse acompanhamento? Então, acabou virando um indicador para a gente. E aí, do outro ladinho, vocês olham a capa que é do portfólio, que cada time ia fazendo mensalmente, né, com as atividades realizadas, os PDSAs, e encaminhava para a gente poder compilar o nosso relatório e mandar para a equipe do projeto. Pode passar, Tainá. Já é o último, acho que é esse, né? Então, assim, o segmento, né, o acompanhamento das atividades. Essas são as fotos da gente em frente ao quadro, como é que a gente tem aqui, na primeira foto, a participação da direção, a gente conseguiu em alguns momentos que a direção participasse. Então, o quadro GDSM, a gente não se reunia todos os dias em frente ao quadro, tá? A gente tinha uma reunião semanal e a gente ia conversando pelo grupo do WhatsApp como é que estava realmente acontecendo a resolução das questões, como é que estava a situação dos PDSAs, as fotos, como é que a gente ia acompanhando, né, as situações de cada time no grupo do WhatsApp. Mais uma vez na semana, a gente se reunia e aí fazia aquela rodada, cada time, cada liderança falando do que foi feito, quais são as pendências, quais são as situações, as próximas ações que serão trabalhadas. Então, o acompanhamento do status das atividades, né, era feito diariamente no grupo de trabalho. A gente criou o indicador ver e resolver. E uma outra questão bem interessante, né, a orientação e apoio para as lideranças dos times, e também a participação dessas lideranças, que é importante frisar, nas reuniões, né? Então, as lideranças que conduziam os times lá na ponta, elas participavam das CIVs, elas participavam das nossas webs, né, para que eles pudessem cada vez mais estarem capacitadas, né, e entenderem de fato qual que era o objetivo do projeto para poder seguir isso em frente com a equipe. Acho que é isso, gente. Sumiu para mim a tela da apresentação. Já finalizou?
Oi, Tainá. Já que foi maravilhoso. Sumiu aqui a tela da apresentação. Uma pegadinha, tô brincando. Tá aí, eu acho que você ainda queria... Tem mais um slide, não é? Não, era que ele era o último. Era o último mesmo, tá bom. Linda. Muito obrigada por você ter vindo. Eu acho que assim, a gente viu no chat o quanto que você foi potente, né, de estar aqui com a gente conversando. É uma experiência prática e com certeza isso traz um detalhe, uma riqueza de valores aí no que você falou, muito, muito legal. A gente está começando muitas ações, então, gente, muitas das coisas que a Jaque falou para vocês, como, por exemplo, ver e resolver, a gente vai dar esses conteúdos daqui a um pouquinho mais, mas não deixou de ser super, super produtivo e da gente ver também o quão os grupos de trabalho, o alcance disso é muito além do que a gente está imaginando, justamente porque são muitas pessoas planejando ações, pensando em alternativas àqueles problemas tão pré-existentes, né? Alguém teria alguma dúvida? Querem comentar algo? Vamos abrir. Hoje aqui está todo mundo tímido, viu, Jaque? Esse time não é assim, não, viu? Agora a pauta está com vocês. Eu queria de antemão já agradecer por ter participado hoje, é o segundo dia que eu estou aqui. Eu achei, como eu postei aqui, super interessante você motivar, não motivar, que a gente não motiva ninguém, mas a gente conseguir provocar nas equipes, né, e ajudá-los a se colocarem, a colocarem suas opiniões, a colocarem o seu ponto de vista e mostrar que isso não vai redundar em nenhum tipo de sanção e nenhum tipo de crítica, pelo contrário, vai ser angariado como um ponto super positivo para o crescimento do clima organizacional, sabe? Gerar um endomarketing de uma forma assim, eu não preciso de grandes recursos, na verdade eu preciso valorizar o recurso principal que eu tenho, que é o meu recurso humano. Isso foi a chave que eu achei assim, um clique tão legal. E eu estou super triste por estar tão atrasado. A gente vai ter que correr muito se quiser acompanhar o carro, né? Eu já estou velhinho, já estou com 61 anos. Ah, pare. Vou correr, sinceramente, participar do grupo, de vocês terem dado, né, oportunizado isso para a gente, e eu quero conseguir realmente contagiar outras pessoas aqui dentro para que a gente faça, mesmo que seja um trabalho de formiguinha em cada setor. Somos um hospital com poucos recursos, nós temos uma questão de infraestrutura que deixa muito a desejar, mas eu, como partícipe, né, que é o principal. Agradeço, muito obrigado. Maravilha ouvir seu depoimento. Nunca é tarde para começar o trabalho com alegria, é sempre o momento certo. E conte com a gente, que a gente vai apoiar assim nesse andamento, para vocês conseguirem aí galgar uma ótima jornada como a do Socorrão. Gente, alguém teria mais alguma dúvida? Quer perguntar algo? Esse é um momento muito precioso, viu? Aqui com a Jaqueline, uma super profissional também. Quem mais? Gostaria de trazer algo? Perguntar uma dúvida, um exemplo de uma alternativa? Tem alguém que está com dificuldade em algo? De repente, a Jaque pode ajudar, é uma ideia, uma alternativa que eles implantaram lá. Tem umas perguntinhas aqui no chat, olha. O líder do grupo de trabalho tem que ser da equipe do projeto? Líder, patrocinador ou gestora? Ou pode ser um membro do próprio setor? A outra pergunta vai na mesma linha. O ideal é que os líderes dos times sejam os participantes da equipe de melhoria? Muito bom, essa é uma excelente pergunta, equipe. O ideal, o que a gente sugere fortemente é que essas pessoas, os líderes dos grupos, sejam do próprio setor. Isso ajuda a que o time ele se auto-engaje, cria ali um ciclo virtuoso de engajamento. E isso é muito mais potente quando é feito por colegas, por pares. Isso é o que a gente conseguiu comprovar. Portanto,
Claro, ter um membro da equipe de melhoria é sempre válido nesses encontros, ajuda a manter o método, ajuda ao time as dúvidas e a manter ali o engajamento. Mas o líder dos grupos de trabalho, a gente sugere para vocês que seja do próprio setor. Quanto mais o time for heterogêneo e ser formado por colegas de trabalho, mais ele tende a ser um grupo forte e que consiga aí dar andamento às ações dos post-its, tá bom? Muito bom, Fernando. Quem mais? Esse é um momento de dúvidas, é a nossa sessão de trabalho, gente. Esse é um momento feito para vocês. Eu entendi que a questão de você convidar ou mesclar algum pequeno grupo, claro, quem está no setor, no determinado setor, eles têm as mesmas dores, mas às vezes alguma pessoa de fora consegue estar enxergando alguma outra maneira, né, de conduzir. Eu não descartaria essa possibilidade que o Fernando colocou. Eu creio que é producente. Não fazer muito mesclado, mas, de repente, infiltrar um ou outro, né? Principalmente aquele que você vê que tem mais engajamento, para ele poder, e talvez o mais ativo, motivado, para poder contagiar os outros e ajudar essa roda a rodar, né? Esse PDSA a rodar. Eu vejo assim. Não, perfeito. E é isso mesmo. A gente deve começar pelos mais engajados, né? Pelos que já estão mais motivados, o que a gente sabe que esses são pessoas que a liderança já conta, que já tem algum conhecimento também dos processos do hospital. Isso com certeza vai ajudar a equipe a andar os grupos de trabalho. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, ó, da Santa Casa de Marília. Tem dia certo para encerrar a inscrição para os times ou podemos encerrar 15 dias após a abertura? Esse está um tempo ótimo. Na verdade, a gente sugere que vocês sintam esse momento. Se não tiver, após 15 dias, 10 dias de inscrição, e a gente vê, então, que não tem muitos inscritos do setor de vocês, é hora da gente ir para um PDSA. O que mais que a gente pode fazer para a gente conseguir atingir os resultados dos grupos, terem mais pessoas inscritas? Mas, com certeza, essa data, né, a gente também tem o nosso cronograma aqui para o acompanhamento do projeto, 1 mês, 30 dias para a gente ter a inscrição dos grupos de trabalho e começar, ao menos, uma reunião destes grupos. Só se puder contribuir, né, mais Claro. alguma coisa, em relação a esse prazo, a gente, como a Nath já falou, a gente foi considerando a agenda do projeto, né, o que a gente deveria entregar no próximo encontro, com o que a gente estava proposto para fazer naquele mês. Então, a gente deu esse prazo de 15 dias, porque a gente começou com uma divulgação maciça, assim, a gente conseguiu se organizar enquanto equipe de melhoria para estar nos 3 turnos de plantão das equipes durante os 3 plantões diferentes, né? Então, a gente falou sobre o projeto no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. A gente foi se revezando quem podia estar aqui à noite, quem ia estar no plantão, que podia trazer informação, e a gente foi compartilhando depois, né, com o resultado do que importa para você, também nesses 3 períodos, e a equipe também tinha um grupo de WhatsApp do próprio setor, onde elas ficavam, né, botando informação, falando da importância. Então, a gente foi fazendo, né, esse corpo a corpo com as equipes lá dentro e falando para eles assim, vocês já falam de tantos problemas nos corredores, né? A gente sabe, a gente ouve, a gente está aqui vendo a estrutura e os problemas, não só de estrutura, mas tudo que foi apresentado para vocês, e essa oportunidade de vocês poderem participar. E assim, a gente foi preparando um cenário para os líderes, para as lideranças que estavam participando da equipe de melhoria, para dizer para elas, olha, vai ter momento que alguém vai chegar para vocês e vai dizer, olha, eu já estou há tantos anos aqui, nada muda, não vai mudar mais. Né? E a gente sabe que existe essa negativa, a gente sabe que existe essa situação e a gente vai falando, a gente vai pelo caminho que a gente conhece, a gente sabe que tem pessoas que vão comprar ideia sim, que vão querer participar,
A gente sabe que tem coisas que não vão estar ao nosso alcance, que a gente não vai ter poder de mudança, né? A gente não vai conseguir atingir, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode melhorar. E com a participação de vocês, a gente vai conseguir isso. Então, assim, não adianta só achar que vem do outro, né? Mas eu posso fazer parte disso, até porque é uma proposta do projeto, é que eu faça parte das decisões que aquele setor vem tomar, que vai fazer impacto no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, assim, às vezes você já tem tantas ideias boas, tanta coisa legal, que já estão pensando em serem feitas, mas não acontece. Então, participar de um grupo como esse vai oportunizar esse momento, né? De vocês poderem também contribuir, de saber que aquilo que vocês estão fazendo está dando resultado. Uma coisa que foi bacana posteriormente foi que todas as mudanças que eram feitas, a gente tinha um momento de entrega dessas informações para a equipe também. Olha, isso aqui tem a ver com esse problema que você está trazendo. Então, a gente foi tentando fazer com que eles sentissem que, de fato, estava fazendo diferença participar de um grupo como esse. Falou muito, falou tudo. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, gente, é trazer a voz para as pessoas. Por isso, até aqui, corroborando com a fala da Jaque, mas também já respondendo a Ecatrine, qual o número ideal de participantes por time? Quanto mais, melhor. Quanto mais o time conseguir, né, Jaque, estar engajado e participar, é melhor. A gente sabe da dinâmica dos plantões e da dificuldade, né, do próprio processo de trabalho, em que todos consigam participar. Mas quanto mais, melhor, não tem um número ideal, a menos que um grupo não é formado de uma pessoa. Fora isso, vamos começar, às vezes começar pequeno. Poxa, Nath, não teve tantas inscrições quanto a nossa predição, a gente imaginou tanto, mas foram tão poucas. A gente vai começando e vai criando esse círculo virtuoso entre a equipe. O importante é, com certeza, começarmos pelos motivados, engajar a liderança. Olha lá, a Jaque falou uma coisa super importante para a gente. Tentem já ir motivando a própria equipe de melhoria, isso também é muito importante. Né? Criar estratégias para que a equipe possa estar preparada para ajudá-los. O Fernando falou com a gente sobre isso aqui no chat mais cedo também. Preparem-se para discutir PDSA com os grupos de trabalho. Né? Muito importante, muito legal. Gente, a gente está chegando no finalzinho da nossa sessão. Ana, se quiser colocar o último slide, a gente pode fazer as últimas provocações aqui, para respeitar o tempo de todo mundo. Então, pensem agora, PDCA é uma coisa prática. Vocês brincaram de jogo da moeda, gente, mas agora vocês têm que começar a pensar na vida de vocês. Socorrão deu exemplos, inúmeros passos ali, e para cada passo que eles deram, com certeza eles foram gerando ciclos de PDCA. Muitas perguntas que vocês fizeram aqui no chat são perguntas de PDCA. Só que, por sorte, já existe um aprendizado acumulado, e a gente pode responder para quem já fez isso na prática. Mas, de qualquer maneira, você vai ter perguntas locais. Então, quais PDCAs que vocês vão rodar, que você vai rodar nos próximos dias? Pensem em algumas ideias e o que vocês podem fazer. Vão ser melhorias no quadro? Será que você pode olhar para o seu quadro e falar, ainda não está bom, eu quero rodar alguma melhoria nesse quadro para ele funcionar melhor, para ele ficar mais atraente, para as pessoas interagirem e colocarem mais ideias. Vocês vão pensar em testar script, desenvolver e testar um script de abordagem das equipes para a formação desses grupos de trabalho. Vocês podem, talvez, testar reuniões mais efetivas, formatos de reuniões, dinâmicas de reuniões. São inúmeras as ideias. Então, olhem para o diagrama direcionador da colaborativa, olhem para os próximos passos que vocês vão fazer e escolham pequenos testes, pequenas melhorias. Não precisa ser nada, lembra de novo. A gente vai implorar para vocês, PDSA não é projeto. Então, vocês não têm que pensar, não, que nós vamos fazer um projeto, vamos escolher, e vai ficar rodando o PDSA por 2 semanas. Não, você vai rodar o PDSA por meia hora, por 1 hora. Esse é o tempo. Então, pensem em pequenas melhorias que vão gerando aprendizado, só para você praticar, no mínimo, praticar a ferramenta. E aí você vai estar tranquilo de que quanto mais testes, vocês vão estar mais familiarizados e vão virar craques no PDSA, e vai facilitar demais quando vocês tiverem que mergulhar no pacote de mudanças e nas ideias de mudanças que vocês vão ter que cumprir. Tá bom? Esse assunto não acabou. A gente precisa que vocês pratiquem para que no nosso próximo encontro a gente possa sanar dúvidas,
aprofundar as ideias relacionadas ao PDSA, e isso vai, com certeza, gerando um volume de conhecimento, e não fiquem assustados se vocês se sentirem estranhos fazendo PDSAs, perdidos, e achando que isso é complicado. É normal, com a prática a gente vai desmistificando isso, e vocês vão estar sempre apoiados pela mentoria aqui do time, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar, então, para a equipe Sírio, para vocês fazerem o encerramento. Pessoal, então, depois de uma sessão de trabalho, né, bastante produtiva, em que a gente pôde experimentar aí, né, o PDSA e ter um depoimento muito legal do Socorrão, a gente queria deixar aqui, como sempre, alinhado os próximos passos, tá? Então, mais do que nunca, continuar estimulando para quem ainda não conseguiu formar as equipes, os grupos de trabalho, estimular lá, junto à sua unidade, a inscrição para formar os grupos, tá? E aí sim, né, rodar aí, quem já estiver mais à frente, já pensar no PDSA que quer rodar, né? Lembrar também, gente, muito importante atualizar ali no Trello, na plataforma, para que a gente continue acompanhando vocês em relação à escala de evolução do projeto e assim conseguir dar o apoio de maneira individualizada, tá? Não esqueçam de aparecer lá no Trello e colocar dúvidas também lá no chat, a gente pode conversar por lá. E um último ponto é sobre o portfólio, né? Que vocês devem estar aí na construção, e lembrando que o prazo para a entrega dele, né, para a gente entender o percurso, a trajetória até esse momento do projeto, a gente espera tem certeza que vai ter um material muito rico de portfólio de todos vocês, lembrando o prazo, então, de entrega, que é 5 de dezembro, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada, foi muito gostoso estar essa tarde novamente com vocês, e até o próximo encontro, né? Tchau, gente. Tchau, Um abraço. Isso mesmo, tchau. Tchau, tchau, muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada a todos pela participação. Eu vou botar a apresentação e o link da gravação no Trello, assim que estiver disponível.